Oi, boa noite, boa tarde, bom dia pra quem tá ouvindo. É, o meu pensamento sobre reencarnação é um pouco diferente do que a maioria das pessoas pensam que procuram saber disso. Eu não acredito exatamente na reencarnação e que pessoas possam ter nascido para se encontrarem de alguma maneira, que brigam e lutam e buscam apenas só para isso. O que eu vejo? A reencarnação é algo que faz parte de todo mundo. A gente reencarna vida após vida com fragmentos do que a gente já foi, entende? A gente traz muito do que a gente já passou, até mesmo nossos medos. Por exemplo, pessoas que têm medo de aranha, tem gente que tem medo de porta, de arame farpado, aquele medo que não tem explicação, entende? Porque são traumas carregados, entende? São coisas simples, pequenas, mas que fazem parte do nosso código genético espiritual para quando a gente nasce, sobre em relação ao que cerca a gente, entende? Se você parar para analisar esses sinais, não fazem o mínimo sentido. Se você for um pouco racional, por que os espíritos que te cercam te demonstram esse tipo de sinal? Principalmente se você não vai aprender nada com isso. Porque é algo que é do inconsciente da gente. É algo que já faz parte, entende? A gente já passou por várias épocas dentro da história e cada uma tem seu próprio peso para o que somos hoje. Então, o que as pessoas precisam aprender a lidar é com desapego nesse quesito. Eu acho que todo mundo tem que olhar de uma forma diferente como aprendizado e não exatamente como uma solução sobre alguma dúvida, sobre uma busca, entende? Porque no fundo, se você não vai agregar, tenta pensar de uma maneira diferente, tenta analisar tudo, porquê da vida agora. Se a gente criar nossa própria filosofia e partir do pensamento que somos donos e criamos a nossa própria história e o caminho que a gente tem que seguir, é algo que a gente vai construir daqui para frente, não algo que já existe. São raros os casos que pessoas nascem com algo bem específico, entende? Então a maioria das pessoas são gente como a gente. Não existe ninguém especial, não acredito em médiums, sim, pessoas evoluídas talvez, mas não exatamente nessa palavra, porque eu não gosto de segregação de alguma maneira, porque somos seres de luz iguais, não diferimos nada um entre os outros, nem mesmo aqueles mal intencionados, porque todo mundo está à mercê do erro. E a gente tem que lembrar que quem criou o pecado foi o ser humano, entende? A gente criou a nossa própria prisão e a cada evolução que se passa, a gente se livra um pouquinho dela, entendeu? Então a gente tem que aprender a conviver com isso, com o nosso ego, com a nossa luta, entende? Porque o ser humano, a maioria deles, se corrompem com o poder. Isso é normal, agimos por instinto, entende? Mas eu vejo que as pessoas caminham para um lado mais filosófico, assim, porque a verdade está dentro da gente, está na nossa forma de pensar e como encaramos a vida para viver. Então tome muito cuidado, viu? Tente encarar a sua própria realidade como a sua própria história, não baseada em alguma coisa, um sentimento. Se existe dentro de você de forma inconsciente, apenas siga e tente ser feliz e viva a sua vida de uma maneira que te agrade, faça bem, que você consiga ficar tranquila, porque a paz tem que dominar de alguma maneira. A gente sempre vai ter brigas internas, mas eu acho que momentos tranquilos eles acalmam a alma e trazem muita coisa pra gente. Então é isso. E, eu não sou muito bom com as palavras, mas vou deixar aqui gravado no meu telefone e vou botar em algum lugar.